Sejam bem-vindos, empreendedores, a mais uma edição do nosso Belcast, o podcast da Bel Office Cowork, que tem o objetivo, doutor, de compartilhar histórias de sucesso de empreendedores aqui da nossa região. E hoje nós estamos, com o nosso convidado, doutor Emanuel de Oliveira. Seja bem-vindo. A pergunta que eu dou logo start para você, doutor, se você já participou de algum podcast, é a primeira vez? Primeira vez, né, que a gente está participando, né? Inclusive, né, agradeço, né, a Bell Office pelo convite, né, e pela oportunidade de estar nessa conversa, né, na data de hoje e poder, né, apresentar um pouco, né, da nossa história e da nossa carreira profissional. Exatamente, essa é a ideia. O Belcast é um bate-papo de empreendedor para empreendedor que a gente possa compartilhar com outros empreendedores e inspirar outros empreendedores também a montar o seu escritório, né, com todos esses desafios. Então a gente vai falar aqui de jornada, né, de negócios de um empreendedor que hoje está aqui, né, com a Bel Office tem apoiado você e, enfim, seja bem-vindo ao nosso Belcast. Doutor, o primeiro start que a gente faz, né, nesse bate-papo, nessa mesa de bate-papo que eu digo aqui, é pedindo para o nosso convidado se apresentar, né? Daí a gente vai poder falar sobre jornadas, né, um pouquinho do seu currículo. Então, eu queria que você falasse, né, para o nosso público que está assistindo quem é, né, você, e depois a gente entra na jornada do bate-papo do empreendedorismo, que tem um monte de situação aqui para a gente conversar. Então, mais uma vez, obrigado, né, a Bell Office, né, obrigado ao Evandro, né, pela oportunidade, né, e quero cumprimentar todos, com boa tarde, né, nesse horário que a gente está participando. Quero me apresentar, né, e dizer que sou advogado, né, já entrando nos 5 anos de carreira. Sou Emanuel de Oliveira, né, inclusive o nome do nosso escritório é Emanuel de Oliveira. E a nossa principal área de atuação do nosso escritório, né, que foi a principal motivação para a fundação dele foi o direito previdenciário. Direito previdenciário que o principal serviço, né, prestado é voltado a benefícios previdenciários, benefícios esses que são aqueles fornecidos pela Previdência Social e também aqueles pelas previdências dos estados e dos municípios, que são as aposentadorias, pensões e outros serviços que são prestados pela Seguridade Social. Perfeito, doutor Emmanuel. A gente vai voltar um pouquinho nessa história do tempo e a gente vai falar sobre como é que você chegou, por que você montou o seu escritório. Então, a ideia é a gente compartilhar também aqui é como foi que você, por que você optou, né, pela advocacia, né, até o desafio de montar o seu escritório. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Olha, né, foi desafiador, né? Para mim que sou de família humilde, né, e filho de um servidor público, né, do interior e de uma agricultura familiar, muitos ainda, admiram, né, como, né, conseguimos chegar a esse patamar profissional, Evandro, né? Porém, né, para que a gente pudesse, vamos dizer, né, construir, né, nessa carreira e fundar o nosso escritório, né, foi necessário um longo percurso, né, para que a gente pudesse, né, fundar o nosso escritório, né. Eu sou oriundo da cidade do interior de Concórdia do Pará e eu vim para Belém em 2015 com o objetivo, né, de cursar a graduação, né, e cursar, né, o curso de direito. Porém, né, o que acontecia, né, para iniciar nessa carreira, né, foi um momento muito difícil, porque além de iniciar a carreira jurídica estudando, né, tínhamos que também, né, trabalhar. Porém, nessa jornada que durou 5 anos, não foi fácil. Houve em meados, né, muitas crises, porém, né, conseguimos superar todas e nos aproximar cada vez mais do direito previdenciário e ter certeza que esse era o curso que eu tinha escolhido para minha vida e levar serviço previdenciário para as famílias brasileiras foi o nosso principal foco e a nossa principal motivação para que construíssemos o nosso escritório. E iniciando aqui, né, pela Bell Office, que é o escritório, né, que eu elogio muito pela estrutura, né, por toda a equipe, né, que nos acolhe aqui no nosso dia a dia, e nos demais escritórios, né, que estão distribuídos pelo interior, como Concórdia do Pará, Igarapé-Açu, São Domingos do Capim, aqui Belém, né, e outras cidades que atuamos indiretamente. Então, são esses municípios que você hoje, o seu escritório dá suporte?
todos esses municípios. Que Inclusive legal. também, né, já estamos chegando na cidades da Ilha do Marajó, né? Logo, logo, né, nosso trabalho, né, está expandindo cada vez mais, né? Você estava contando que teve nessa essa base um pouco até familiar ali, que você falou do seu pai, né? Ele também era advogado? Você falou que era servidor público, tudo bem. Mas era na área do direito? Não, era outra e incentivou você a ser advogado? Não, não. Meu pai era servidor público municipal, né, da cidade do interior, do município de São Domingos do Quepim, e era voltado à área da saúde, né? Só que o serviço, como ele amava ajudar as pessoas, né, ele utilizava da sua profissão, né, para levar serviço previdenciário por meio da área da saúde, né, principalmente no Hum, benefício de auxílio por incapacidade e salário maternidade para as pessoas que ele atendia na seara da saúde. Então eu cresci, né, vendo ele prestar esse legal. serviço. E aí, né, serviu também de motivação para que a gente ingressasse nessa área do direito. Pronto. São esses desafios, né? Lógico que a gente está falando aqui rápido, você falou, obviamente, que teve uma série de dificuldades, uma delas foi estudar, ao mesmo tempo ter que trabalhar, conseguir vencer já é um desafio, né? De estar ali nesse momento estudando e trabalhando, a gente sabe como é desafiador. Eu também, quando jovem ali, desde estágio e tendo que estudar e trabalhar também, já é um desafio muito grande. Montar o seu escritório já é outro desafio maior ainda, né? Quando você tem que ter já algo já saí do estudo, se formou e opa, agora qual é a área que eu vou atuar, mesmo já sabendo, né, mais ou menos ali que você falou, poxa, isso aqui eu vejo meu pai ajudando, eu acho que esse é um caminho, né, para eu poder também ajudar mais pessoas. O que que para você tem sido, doutor, assim, desafiador durante essa jornada ali do, você falou 5 anos já, 5 anos. 5 anos no seu escritório e você, né, indo para, né, olha aí, vários municípios que você está falando que já atende, em um estado que é grande, né, que é gigante, que é o nosso estado do Pará, que em algumas situações às vezes você nem tem o suporte, sendo de internet ou sendo outros, né, mais básicos também. O que que para você assim nessa jornada tem sido desafiador para o seu escritório, para você ajudar, né, o cidadão? Olha, né, nessa trajetória o que foi mais desafiador para a gente foi, né, estruturar de forma física o nosso escritório, né, por essas localidades que passamos, né, que sabemos que hoje, né, para estruturar, né, um escritório, né, com vários espaços tem um custo muito elevado hoje no Brasil e manter, né, todo o nosso corpo de colaboradores em ação. Mas graças a Deus, né, era um medo, né, que eu tinha antes, né, será que eu consigo, né, manter, né, toda essa estrutura física com o financeiro? Mas foi um medo que eu consegui superar e era uma dificuldade, né, que eu tinha no início da carreira, mas até que eu consegui avançar, superar esse medo, né, e hoje, né, contamos com um corpo de colaboradores de mais de 10 pessoas, né, Show. incluindo advogados, assistentes, secretários e estagiários. Hoje, né, juntamente com eles, né, eu consigo, né, prestar o nosso serviço. Antes a dificuldade, além da estrutura, era também, né, ter um corpo, né, de pessoas eficientes, né, que pudessem nos ajudar a prestar o serviço de excelência e atingir todas as metas que tínhamos na carreira, né, inicial, até chegar, claro, né, a esse patamar que estamos. Como é que foi esse desafio de ir montando, né, por município, essas unidades? Você disse, não, eu acho que nós vamos atacar ao mesmo tempo todas elas, foi escolhendo município por município para dar o suporte, à medida que o cliente foi aparecendo, você foi montando, como é que você estruturou isso para atender essa quantidade de municípios ali hoje, os clientes? Olha, na formação ainda acadêmica jurídica, vamos dizer que eu já era um estagiário de sucesso, posso dizer assim, que ainda em 2019 nós já conseguíamos prestar serviços de excelência, né, na fase de processos administrativos. Com isso, né, eu já pude, né, arrecadar recursos financeiros. Iniciamos, né, fazendo o primeiro escritório, né, que era bem pequeno no interior, em Concórdia do Pará, que tinha apenas duas salas comerciais de 4 metros quadrados, e conseguíamos formar a carteira de clientes, né? Apesar de pouco, né, nessa época, considerado 20 clientes, para mim era muito cliente. Hoje já ultrapassamos de centenas de milhares de clientes, né, beneficiados, né, em todos esses municípios, inclusive, né, de outro estado, como já temos clientes no estado do Maranhão. Então, dessas duas salas comerciais que iniciamos, né, chegamos aumentando, né, para a cidade de Igarapé-Açu, da cidade de Igarapé-Açu para Belém, né, aqui no Bell Office, né, que foi o espaço escolhido, né, e graças a Deus foi a melhor escolha que fizemos, né, para nossa carreira na cidade de Belém.
E o quarto, né, foi São Domingos do Capim, pelas raízes, né, familiares, né, do meu pai, dos meus pais, né, e dos meus avós. E por último, a cidade de Acará, que é a cidade que vamos dizer que tivemos clientes e decidimos que era uma área boa de se atuar nessa cidade, Perfeito. nesse município. E claro, né, não medimos esforço, eu digo, não, vamos levar o nosso serviço também adiante, né, para esse município que não é tão menos importante que aqueles que atuamos, né, como advogado. Quando você vai para esses, começou a ir para os municípios, chegou até Belém, no caso. Você já conhecia o cowork, conhecia o AB Office, assim como? Alguém te indicou, ou você que pesquisou e disse, opa, que legal, olha, um espaço que oferece a estrutura toda pronta, né? Porque os outros, não sei se chegou aí para um outro cowork dentro de outro município, como é que foi essa, para conhecer um pouco da AB Office e entender que ela podia te ajudar? Olha, nessa seara que eu estava pesquisando, foi uma pesquisa de internet. E também, né, claro, né, sempre buscamos referências com outros colegas profissionais, Sim. no caso, outros advogados. Aí me falaram, né, do coworking, né? Pô, E aí fizemos uma pesquisa, né? Teve outros, né, que nos indicaram ali para parte do centro, né, de Belém. Mas eu disse não, né? Como eu fico mais situado aqui na Augusto Montenegro, eu queria algo, né, que pudesse suprir a minha necessidade e, claro, né, pudesse, né, ofertar o meu serviço, né, sem que tivesse dificuldade. E aí o primeiro que eu tive a oportunidade de pesquisar e conhecer, né, pessoalmente, né, que as meninas me receberam muito bem, né, o pessoal da recepção, me mostraram o espaço e eu fiquei encantado. Eu disse, sério, isso, essas vantagens, né, por esse preço? Elas falaram que sim. Eu disse, não, tá ótimo, suprir toda a minha necessidade. E tomei a decisão de contratar a Bell Office, né, por meio do Cowork, e não me arrependo, né? Foi o melhor espaço, né, e atende todas as minhas necessidades. Isso é bem interessante porque quando nós criamos o espaço, a Bell Office, em 2018, final de 2018, início ali de 2019, começou a engrenar, muitos advogados a gente passou a atender mesmo, assim, e isso foi muito, que eu diria, algo que a gente foi entendendo um pouquinho desse mercado e dizer, olha, o advogado é um dos principais clientes que nós temos. Então a gente começou a trabalhar, inclusive, a base. E lá na graduação, enquanto está fazendo o curso de direito, a gente poder mostrar quais são as vantagens. Mas nessa época a gente está falando, ainda tinha muita dúvida, assim, em 2018, início de 2019. O que, que é o cowork, como ele pode ajudar, o que, que é isso, como funciona. Então, nós passamos 2019 para muitos advogados, mostrando muito o que, que é, como é que funciona. Hoje, por isso que a gente pergunta, né, para os nossos parceiros, como é que você chegou, né, até a Beowulf? Você falou através de pesquisa, ou até mesmo um outro advogado já indicando. Isso já mostra até o resultado do trabalho que a gente tem feito desde lá de 2018 mesmo, de mostrar as vantagens. Então, hoje, a gente costuma ir lá, né, na faculdade, ali na graduação, e dizer assim, ó, você não precisa se preocupar em quando se formar, né, gastar o dinheiro mobiliando, né, alugando ou comprando uma sala, mobiliando, contratando secretária. Não, deixa que a Bell Office te auxilia muito nesse aspecto, né, da infraestrutura, do trabalho ali, e você foca no negócio. Então é algo que a gente tem trabalhado muito forte e assim, ouvir você falando, né, isso me deixa até feliz. Por quê? Porque é um retorno de trabalho que a gente tem feito ali em 2018. Né? Mas assim, ó, voltando, né, um pouco para você sobre esses desafios, acho legal você mostrar e falar, né, até quando foi que você chegou, como você chegou na Bell Office, como é que tá hoje, se olhar agora para o futuro, né? O que que você pretende? Percebi que você já tem, né, vistas e de repente em outros municípios, pretende chegar em outros municípios aqui do estado do Pará, atender mais, né, o cidadão que está lá em outro município, às vezes distante, que precisa desse serviço, do teu serviço. Você já pensou nisso? Pretende expandir? O que que você está imaginando? Olha, o nosso principal objetivo, eu sei que tem pessoas que me acham que eu sou louco, né? Por querer nessa fase tão jovem ainda da carreira, querer ascender, né, da forma, né, e vamos dizer que mais agressiva, né, na expansão. Mas eu tenho um objetivo. Eu sei que tem dificuldades e não é fácil, mas eu tenho o objetivo de chegar em todas as jurisdições federais, né, do estado do Pará e talvez, né, não sei, né, utilizando o meio da rede social, né, atender todo o Brasil. É ainda uma visão, né, muito ampla, né, a ser percorrida, mas eu tenho fé e eu sei que no estado do Pará,
logo, logo a gente vai alcançar vários municípios, como já alcançamos, inclusive, municípios das cidades da Ilha do Marajó. Muito bom, mas, doutor, são desafios. Tudo que você descreveu são desafios dos empreendedores, né? Envolvem sonhos, desafios. Então, por exemplo, eu não fico espantado com o seu sonho, né? Eu acho que a Bel Office, o espaço, quem dera que a gente pudesse, e de repente tá ali. Nós temos hoje na Vila dos Cabanos, né? Uma unidade. Outros Né? cabanos. Temos hoje na 3 de Maio, que também era uma demanda, né, que os clientes pediam para o centro. Já surgiu também demanda de a gente levar para outros municípios, né, que precisam de um espaço como esse. Então, claro que a gente, né, não é a nossa pretensão chegar aos municípios, todos os municípios do estado, mas aqueles que a gente entende que de repente vai ajudar, né, o empreendedor, o empresário a realizar o sonho dele. Isso a gente bate muito na tecla de nosso propósito é ajudar empreendedores, ajudar as pessoas a realizar o sonho dela. E aí eu fico feliz pra caramba de estar fazendo parte disso, porque, ó, tô vendo aqui, e não é fácil, né, doutor? A gente tá aqui, as pessoas vão olhar agora um vídeo e vai dizer assim, nossa, olha aqui, doutor, já tantos municípios, tá ali com o seu escritório, tem a pretensão de crescer, e para aí tá sendo fácil. Por isso que eu perguntei, né, o que que tá sendo desafiador para você? E com isso, com certeza, uma equipe que você está falando ali de 10 pessoas, tem uma série de situações, às vezes, com as pessoas de formação, como você colocou, né, por ter pessoa qualificada, e muitas vezes a gente não tem, então você tem que formar essa pessoa. São desafios que o empreendedor tem. Aí você tem que olhar já como um negócio, um escritório, né, ele poder crescer. Aí já vai ter que aprender sobre financeiro. Olha só os desafios. Eu te falo porque, né, eu passei por isso. Eu tenho uma formação de tecnologia. E aí, um dia conheci o termo cowork e falei com a minha sócia, né, que é minha esposa, e olha esse termo, olha que legal. E eu passei por um problema também de precisar de um espaço e na época, né, não ter, né, como investir para ter uma sala. Eu também não precisava disso. A minha área de tecnologia, eu tenho uma empresa de tecnologia, nunca precisei de espaço físico. Eu precisava, assim, ter um lugar para atender um cliente em um momento estratégico. Mas na hora de trabalhar, eu poderia ir para o home office. Só que o home office agora, 2020 para cá, depois da pandemia, ela ficou mais tranquila, mais conhecida, eu diria assim. Mas home office ela já existe há muito tempo. Só que sabe o que eu percebia? Que algumas pessoas aqui, elas não te davam a credibilidade quando você falava que tinha um escritório no home office. Então tinha que ter o espaço físico. Eu acredito que para o senhor também, né, essa exigência de ter o espaço físico, que seja lá nos outros municípios, tem que ter um espaço físico, que senão não gera essa credibilidade. E aí foi o que a gente começou a fazer lá daqui. Não, poxa, por que a gente não tem um espaço onde eu possa levar a minha empresa de tecnologia lá para dentro e onde a gente possa ajudar outros empreendedores, outros empresários a montar o seu escritório. E aí hoje eu fico feliz pra caramba porque vários advogados a gente ajuda, né? Tem ajudado ao longo desses anos, né? O que que você hoje, doutor, com relação à COP30, eu não sei se a COP30 hoje ela impacta o teu serviço, não. Você vê como uma oportunidade, de repente, né, aqui em Belém ou dos outros municípios, como auxílio à COP30 para o seu serviço, seu trabalho, ou não impacta? Olha, eu acho, né, que tem um impacto positivo, né? Porque com a COP30 acontecendo aqui na cidade de Belém, né, que é a cidade onde temos, né, uma das sedes, né, posso dizer assim, do nosso trabalho, né, é um momento, né, que a nossa cidade, né, vai ter uma visibilidade mundial. E o nosso serviço, ele tem natureza tanto nacional quanto internacional, pois as relações, né, de direito previdenciário, elas são extraterritoriais, né? Tem acordos de cooperação internacional, né, inclusive, com os países como, se eu não me engano, Chile, né, e Argentina, né? Então, com o evento voltado para cá, eu vejo como uma oportunidade de Legal. também mostrar o nosso trabalho, né, que acontece aqui no estado do Pará, em Belém, nas cidades e mostrar também, né, para as pessoas que estarão de olho, né, e com a visão na nossa cidade, que é Belém, Belém do Pará. Show de bola. Quais são os serviços que hoje, né, o seu escritório está oferecendo, tá, ajuda o cidadão? Olha, os principais, como eu já falei, são de natureza previdenciária. Não quer dizer que eu não atue também em outras áreas do direito, como o direito de família, né? No direito previdenciário, eu atuo em todos os benefícios, como aposentadorias, pensões, né, benefícios por incapacidade, salário maternidade, e como planejamento previdenciário, né, para quem deseja a almejada aposentadoria, que eu atuo principalmente para o servidor público
de carreira, né, que é aquela aposentadoria, né, para que ele possa aproveitar a sua vida, né, após uma longa, né, data de De trabalho, né. trabalho. Em direito de família, claro, né, os mais conhecidos como relação de divórcio, né, guarda de crianças, curatelas e outros serviços, né, familiares, né, que são muito procurados e eu faço esse tipo de atendimento também no nosso escritório. E vejo também uma oportunidade, né, com a reforma, né, tributária, né, os impactos ambientais, né, que trarão reflexos também, né, para as outras áreas do direito, com a COP30, né, trarão à tona, né, esses fatores, né, que de alguma forma eu posso oferecer novos serviços, né, voltados da seara ambiental aqui na cidade de Belém. Muito bom. Perfeito. Esse é o Belcast, né? A gente poder compartilhar histórias, trajetórias de sucesso de empreendedores que estão aí na luta, né? Porque a gente diz que empreender, de fato, ele não é fácil. E não é, né? Não é? Principalmente aqui no Brasil, né? São grandes os desafios que nós temos. E nós estamos aqui, né, hoje com o nosso Emmanuel de Oliveira, Emmanuel doutor. de Oliveira. Doutor, esses 6 anos, indo para o 7º ano da Beloffice, eu fiquei encantado em ouvir histórias, né, de sucesso. Sendo num podcast, como nós estamos, ou sendo num cafezinho, que às vezes... Então, não tive a oportunidade ainda de conversar com você, né, dentro do ambiente, mas quando possível a gente traz essas histórias, né, para o nosso ambiente, para uma mesa dessa de bate-papo, e para os empreendedores que estão assistindo a gente. Então, eu queria que você, né, falasse um pouquinho das suas redes sociais, né, olhasse aqui para essa câmera e pudesse compartilhar com os outros empreendedores que possam seguir você, né, que está assistindo essa história, essa trajetória que hoje você está compartilhando aqui com a gente e que possa seguir você e que de repente está interessado em algum serviço que possa, né, lhe chamar na rede social e, enfim, fazer o contrato e a parceria. Com certeza. Então, pessoal, né? Minha rede social, né? Advogado Emanuel de Oliveira, né? No Instagram. E Emanuel de Oliveira também no Facebook, né? Temos o LinkedIn também, né? Emanuel de Oliveira, né? E a rede social que eu uso, né? Principalmente, né? Para compartilhar informações e fazer parcerias com outros colegas de outras áreas, né? Eu creio que no empreendedorismo jurídico ninguém cresce sozinho, né? Então, Perfeito. sempre eu estou de portas abertas, né? Para dialogar e conversar com outros colegas profissionais e também, né, verificar nas situações, né, e demandas, né, que quem nos assiste na rede social, que apenas, né, não mandar uma mensagem no direct que estamos abertos, né, para conversar, né, e fazer qualquer tipo de Parceria. atendimento. E parcerias Exatamente, também. exatamente. E dentro desse ambiente do cowork, o que mais tem de parceria, de conexão, então aproveitar a oportunidade, né, que o doutor está comentando aqui. Se você quer ser um parceiro dele, chame na rede social, entenda ali os serviços que ele tem e que consiga rolar alguma conexão e parceria aí na frente. Nós ficamos com mais esse episódio do Belcast. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir ali no YouTube, né, de dar o like direitinho e ativar o sininho para você ficar atento aos próximos episódios do Belcast. E muito obrigado.